Estamos no mês de setembro e setembro tem sido destacado como o Setembro Amarelo. E isso para a conscientização de que precisamos estar alertas para que tem ocorrido com muita frequência de tentativas de suicídio e mesmo suicídio. Teremos hoje uma palavra dupla, uma palavra de alguém especialista na área médica a este respeito e uma palavra pastoral também. E então, estaremos na área médica falando Dr. Felipe, membro da nossa igreja, e em seguida o pastor Tiago estará trazendo também uma palavra neste sentido. Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz. Vamos ficar todos de pé agora. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Que bom que você está na Emanuel nessa manhã, que Deus possa te abençoar. Você que nos acompanha na internet, que o Senhor possa continuar te abençoando e falando ao seu coração através da sua palavra. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Amém? Por que, Elias? Por que isso? Por que agir assim, Elias? O que foi que houve? Pode sentar, irmãos. Por que, Elias? Os dias de Elias não eram dias fáceis. A exemplo dos dias de hoje, não eram dias simples. Reinava em Israel um homem chamado Acabe, tido na Bíblia como dos que fez pior coisa que os seus antepassados, dos piores reis que Israel teve. E a esposa de Elias também não era gente boa. Jezabel é o protótipo daquela mulher difícil, manipuladora. Jezabel não adorava o Senhor. E através dela e de Acabe em Israel, e também do ministério, do trabalho de muitos outros reis antes, Israel vinha rompendo com o seu pacto com Deus. E naquele tempo existiam vários profetas, e um deles era Elias. Viu o sofrimento do seu povo, viu o distanciamento do seu povo em relação a Deus. E usados por Deus, eles manifestavam, eles declaravam o que estava acontecendo. Elias não tinha dias difíceis. Ele pregava, ele falava, e ele enfrentava a descrença. Por mais que Deus se manifestasse, havia muita descrença. As pessoas não se colocavam diante do Senhor. Mas Elias também teve a oportunidade de vivenciar situações que com certeza nós ouvimos um dia na nossa história. Elias foi capaz de enfrentar uma disputa com mais de 400 profetas de Baal. E Deus permitiu que ele visse a sua oferta ser queimada, quando ele orou e pediu a Deus que essa oferta fosse queimada. Enquanto os mais de 400 profetas de Baal, que eram do lado de Acabe e de Jezabel, assim não conseguiram. Elias foi capaz de conhecer a viúva de Sarepta, de trazer a ela provisão, de Deus trazer a provisão, e na sua oração também ver o seu filho ser ressuscitado. Elias teve, em certo ponto, coragem para enfrentar Acabe e denunciar e dizer: olha, está errado, vocês estão deixando o Senhor, vocês estão rompendo com as promessas do Senhor, com o pacto do Senhor. 1 Reis foi escrito falando sobre vários reis, e a maior parte desses reis eram reis que deixaram o Senhor de lado. Muito semelhante com os dias atuais. Esse texto fala também de um reino dividido. Não se fala de Israel, um único reino, mas de reis que eram de Judá e reis que eram de Israel. Profetas falavam nesses dois reinos, irmãos, sobre a consequência do seu pecado, sobre a consequência do seu distanciamento do Senhor. Sim, os dias de Elias não eram dias fáceis, eram dias muito difíceis. Mas por que, Elias? O que foi que houve? O que aconteceu contigo? Elias enfrentava uma situação de crise. Ele enfrentava uma situação de dificuldade. Elias enfrentava uma situação de ambivalência. Muitos do nosso tempo estão enfrentando isso. Muitos do nosso tempo, sejam eles na igreja ou fora da igreja, estão enfrentando crise. Estão enfrentando um sofrimento psíquico, uma alteração emocional, uma propensão a tirar a sua própria vida. E isso tem que ser alertado para que haja prevenção, para que haja cuidado, para que, se entendendo as causas desse processo, desse problema, se possam buscar soluções. Sim, por que isso, Elias? Por que você fez isso? Elias temia ser morto por Jezabel, mas logo em seguida Elias desejava ser morto ali no deserto. Desejava interromper a sua vida. Ambivalência é você conviver com o conflito dessas duas ideias: continuar ou parar. Eu mantenho o meu ministério ou eu encerro o meu ministério. Eu continuo com a minha vida ou eu interrompo a minha vida. A crise, ela se instala a partir dessa ambivalência, a partir dessa dualidade, desse duplo pensamento ou dessa dupla decisão. Vou viver e continuar nessa condição ou vou interromper a minha vida? Por trás desses atos, muitas vezes, desespero. Por trás desses atos, falta de esperança, falta de saída. E até um desejo de ferir o outro através do seu ato. Ferir aqueles que provocaram o seu sofrimento através de um ato autodestrutivo. Por que você age dessa maneira, Elias? Porque você busca isolamento. E você percebe no texto claramente que Elias foi para o deserto, depois de passar por tantas vitórias, e procurou se esconder. E você percebe que ele evitava se alimentar, Deus trazia para ele alimento, e ele voltava a dormir.
alteração no hábito alimentar, alteração no sono, sintomas, sinais que indicam que Elias não estava bem. Ele passava por uma crise. Elias, da mesma forma, tinha uma rigidez no seu pensamento, o que se pode ser chamado de isolamento cognitivo ou estreitamento cognitivo. Elias pensava de uma forma só. Ele viu o seu problema de um único ponto. Ele não conseguia contemplar outras possibilidades. Ele não conseguia ver outras formas de ver. Ele dizia, e disse isso a Deus mais de uma vez: eu fui zeloso para ti, eu fiz tanto por ti, mas eles querem me matar, eu fiquei só. Deus falava a ele, Deus o exortava, Deus trazia a ele alimento, e mais de uma vez Elias diz: eu fui zeloso para contigo, eu fiz tudo para te ajudar, eu fiz tudo para servir, mas eu fiquei só. Elias se prendeu nessa ideia, e em dado momento da sua carreira, do seu ministério como profeta, ele interrompe a sua carreira, ele deixa de lado tudo o que ele conseguiu, se isola em torno de uma ideia, em torno de um pensamento que o afligia. E esse pensamento o derrotava. Da mesma forma, muitos do nosso tempo estão passando por esse estreitamento cognitivo. Estão deixando de lado de perceber a realidade em todos os seus aspectos. Diante do seu sofrimento, dos seus problemas, das suas decepções, há pessoas que não conseguem ver outros lados, outros prismas, outros aspectos. Elas só conseguem ver uma ideia, só conseguem ter uma maneira de pensar sobre os seus problemas. E por isso elas estão sob risco, porque elas insistem na mesma ideia, continuam vendo da mesma forma, sem conseguir olhar além do que deveriam olhar. Por que isso, Elias? O que é que você está fazendo aí? Elias, de ímpeto, deixa de lado o seu ministério. Deixa de lado a sua história, o que Deus produziu, o que Deus mostrou, o que Deus fez que ele vivenciasse. De ímpeto, Elias deixa de lado tudo e assume uma postura muito diferente daquela que nós imaginaríamos para ele. Profeta de Deus, homem usado por Deus, homem que foi capaz de orar e chover, homem que foi capaz de enfrentar 480 profetas, homem que foi capaz de enfrentar o rei, um rei severo, um rei que tinha um distanciamento do Senhor. Elias, naquele determinado momento, perde toda a energia, esgotado, e vai para uma caverna, se esconder dentro de uma caverna, evitar as pessoas, evitar o contato com a realidade que ele tinha, dias difíceis. Elias queria morrer. Elias não se sentia melhor do que seus antepassados. Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias passava pela impulsividade. Ele não pensou, ele não refletiu, ele se deixou levar por um ímpeto maldito, maléfico, que destruía o seu coração, que destruía a sua mente e que o fez se distanciar de todos e interromper a sua carreira. Nos dias atuais, muitos estão padecendo por situação semelhante, dentro e fora das igrejas. Pessoas estão interrompendo suas carreiras por impulsividade. Estão tomando decisões equivocadas, baseadas apenas num único ponto de vista. E o que é pior, não estão manifestando os seus sentimentos, os seus temores, o seu esgotamento, as suas preocupações, a sua ambivalência. Essas pessoas estão se colocando cada vez mais em situação de risco, porque estão produzindo sofrimento para elas mesmas e para outras pessoas. Elias poderia ser enquadrado como aqueles que viviam uma suicidabilidade. Termo difícil, né? Mas uma condição daquele que se deixa levar, que se deixa tomar por esse sentimento autodestrutivo. Interessante que não é apenas suicídio, o ato de consumar a destruição de si mesmo, mas também existe uma série de atos autodestrutivos que podem ser considerados, de tentativas que podem ser somadas ao longo de uma vida. Cada vez mais as pessoas estão se colocando em situação difícil, porque estão sofrendo, precisam de ajuda, precisam colocar os seus sentimentos, precisam ser ouvidas, precisam ser compreendidas, porque isso tem sido a cada dia mais estudado, cada dia mais visto. Elias, por que você está assim, Elias? O que foi que houve com você? O que foi que houve com a sua história, Elias? Existem sinais de alerta que nós precisamos lembrar. As pessoas que tentaram intentar com a sua vida,
ou as pessoas que tentaram anular a sua vida, interromper a sua vida, podem tentar uma segunda vez. Aumentam o risco de tentar uma segunda vez. Essas pessoas precisam ser tratadas. E há tratamento para elas. Elas precisam procurar ajuda. E há locais que podem oferecer ajuda a essas pessoas. Um deles é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, com tantos voluntários que podem ouvir e orientar essas pessoas. A igreja pode ser um espaço para socorrer essas pessoas, ouvindo essas pessoas, compreendendo a situação dessas pessoas e oferecendo a essas pessoas soluções, dando a elas um caminho, uma saída dessa crise semelhante ao que Elias passou. Os transtornos mentais, eles estão relacionados em mais de 90% dos casos de suicídio. Não quer dizer que quem tem depressão, quem tem distúrbio bipolar, quem tem transtorno de personalidade, quem tem esquizofrenia, quem tem dependência do álcool ou de drogas, vá se suicidar. Mas é certo que as pessoas que têm suicidabilidade, as pessoas que maquinam ideias contra si mesmas, que pensam na ideia de interromper a sua vida, dessas pessoas, está provado que mais de 90% delas possuem algum transtorno mental. E na maior parte dessas pessoas, o problema é a depressão. Além dessas, da depressão, pessoas que estão na dependência do álcool e das drogas ilícitas. Pessoas que estão se submetendo e estão dependentes de substâncias psicoativas. Pessoas que têm que atentar para o risco que estão passando, porque elas estão submetidas a uma combinação de fatores que pode fazer com que elas entrem nessa condição de suicidabilidade. Além disso, as pessoas devem ter cuidado com seus vícios, porque o uso do álcool e de outras drogas também aumenta a possibilidade das pessoas caírem nessa condição. Desesperança e desespero é um outro sinal de alerta. Pessoas estão perdendo o sentido da vida. E não é o sentido da vida para o outro, é o sentido existencial da sua vida. Não conseguem mais se perceber no mundo, pertencentes a esse mundo. Pessoas estão perdendo a razão de viver e perder a razão de viver, ou perder a razão do seu ministério, ou perder a razão da sua missão, ou perder a razão do seu papel no ambiente em que você está, ou perder o senso de pertencimento a algo, é um sinal de alerta que você deve agir para mudar esse pensamento, para tratar esse pensamento, porque você corre no risco de sofrer da crise de Elias, de repente interromper a sua história, de repente desejar a interrupção da sua própria vida. Sim, por que isso, Elias? Por que esse desespero? Há pessoas que estão perdendo a habilidade de lidar com os problemas, de lidar com as situações da vida. Muitas vezes vão listar decepções, frustrações, dificuldades e acham que isso justifica tudo, justifica os seus atos errados, justifica muitas vezes interromperem a sua própria história. Esses são sinais de alerta que devem ser vistos. Desesperança, desespero. Se isso passa pelo seu coração, se isso está chegando no seu coração, faça algo para evitar isso. Faça algo para resistir contra isso. Há saída, existem meios de vencer isso. Existem meios de ultrapassar isso. Isso não é correto, isso não é bom, isso não é solução. A solução é buscar ajuda. E a ajuda existe em vários lugares. Da mesma forma, o isolamento social. Se diz que a quantidade de jovens e adolescentes que têm pensado em interromper a sua vida e que têm interrompido a sua vida, vem aumentando. Os índices no Brasil são menores do que os índices no mundo, mas se diz que há muita subnotificação e da mesma forma se imagina que mesmo que o Brasil tenha índices menores do que outros países, nós temos observado o crescimento desses índices em várias regiões do país. Um mal que acomete pessoas de várias classes sociais. Um mal que acomete Boa Viagem. Um mal que acomete os nossos vizinhos, as nossas casas. Por que isso, Elias? Porque você está aí. O que foi que houve, Elias? Temos que ter cuidado com a impulsividade. Nossas decisões precisam ser pensadas. Precisamos procurar ajuda quando estamos sofrendo. Precisamos procurar a ajuda de alguém, falar dos nossos sentimentos. E precisamos saber ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, precisando de socorro.
Precisamos parar e ouvi-las, porque ouvir e compreender faz muita diferença nisso. E se existe dúvida em relação à solução desse problema, essa dúvida deve existir. A solução, a como prevenir, é escutar, é compreender, é auxiliar. E se existem transtornos mentais, é tratar os transtornos mentais. Se você reconhece sintomas de depressão, sintomas de esquizofrenia, sintomas de bipolaridade, sintomas por transtornos de personalidade, se essa questão da impulsividade tem sido na sua vida uma coisa importante, é necessário procurar ajuda. A ajuda existe, ela pode ser oferecida. Por que isso, Elias? Por que você ficou assim? No final do texto, você observa que o Senhor exorta e consola Elias. O Senhor vai até Elias e diz: olha, sua história não terminou não. Você ainda vai ungir 2 reis e um novo profeta. O trabalho vai continuar, Elias. Por mais que você pense assim, não é assim. A coisa vai continuar, a vida vai continuar, e com você. O Senhor o exorta, o Senhor o estimula, o incentiva. E da mesma forma o consola. Enquanto você pensava, Elias, que estava só, pensamento que muitos têm hoje nesses dias, de que estão sozinhos, de que ninguém os compreende. Havia mais de 7.000 em Israel, que da mesma forma que Elias, não haviam se dobrado diante de Acabe, Jezabel e Baal, que era o Deus que Acabe adorava. Elias, você não está só. Você nunca esteve só. Elias, eu estou aqui. Eu queria pedir que você orasse ao Senhor agora. Fechasse os seus olhos. E pensasse um pouquinho na sua vida, na sua história. Eu gostaria que você, nesse momento de culto, diante do Senhor, o Senhor está aqui. Você falasse com Deus. Falasse um pouquinho dos seus problemas. Falasse um pouquinho de si mesmo. Por que, Elias? Por que aconteceu isso com você? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já tem falado conosco, através da Tua palavra, e continua a nos fazer entender agora como também o Senhor age quando estamos numa situação de crise, de profunda dificuldade, e ao mesmo tempo, Deus, quando nós não estamos em crise, como o Senhor quer nos usar, Pai, como instrumentos Teus, como boca Tua, como pessoas que personificam a Tua imagem e semelhança na vida de pessoas que estão passando por dificuldades. Ó Jesus, se nós somos essas pessoas que estamos pensando em deixar essa vida, não porque queremos morrer, mas porque a vida tem sido um fardo para a gente, eu queria te pedir que o Senhor falasse ao nosso coração hoje, para entender como o Senhor é resposta para a nossa história. Mas ao mesmo tempo, Deus, se há algumas pessoas, até às vezes que nós estamos com medo, não sabemos, não estamos habilitados a como agir, como abraçar, como consolar, como cuidar, quero te pedir também que o Senhor fale ao nosso coração para entender como podemos ser realmente instrumentos da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Como nosso irmão que tem me ensinado tanto, Dr. Felipe, falou também, teve 3 aí que só faltou assim, que a gente aprendeu. As mídias sociais, embora ajuda tanto a gente, mas ela também às vezes ensina como a pessoa pode levar ao fim da sua vida. E, às vezes, fortalece o isolamento. Você, às vezes, está dentro tanto de uma bolha que é a mídia social, que você se envolve com pessoas dentro da mídia social, mas não se envolve mais fora daquele ambiente. E para a pessoa que está doente, ela precisa ter um relacionamento mais profundo, rico, né? Essa questão de refugiados foi a parte que eu fiquei com mais dúvida. E eu queria chamar você para só acrescentar essa parte que eu vi que falou lá, né? Porque a parte de possuir acesso aos meios letais, a gente percebeu que quando foi tirado algo que pode, vamos dizer assim, atentar contra a vida da pessoa, se você sabe que tem uma arma,
uma coisa que pode ferir, remédio, você tira isso da pessoa que está doente, você diminui muito a chance dela usar aquilo contra ela. Então, isso é importante. Se você está com alguém doente, você sabe que ela pode usar aquilo, você tem que retirar o acesso. Mas aí, o doutor Filipão vai acrescentar aqui. Bom, a gente sabe que os refugiados no mundo atual, no mundo moderno, eles têm passado por uma situação de dificuldade imensa. E hoje a quantidade de refugiados no mundo inteiro, a irmã estava falando sobre os venezuelanos, que estão no Brasil na condição de refugiados, são também uma população de risco, são um grupo que precisa de atenção, porque eles estão em situação de desalento, né, de desesperança. Muitas dessas pessoas estão em condição de choque cultural, inclusive, é um aspecto que também pesa. Então, é uma outra população que a gente precisa ver nos tempos atuais. Já se diz, então, que é uma área também que precisa ser pensada, ser relembrada, até em termos de política pública. Da mesma forma, possuir acesso a meios letais. Se fala sobre a questão da suicidabilidade, relacionando com algumas profissões. E algumas profissões têm maior risco de você encontrar pessoas com esse perfil. Você vai encontrar isso entre médicos. Os médicos têm um índice alarmante de cometer suicídio. Mas também você vai encontrar entre militares, entre executivos e entre pastores. Então, é preciso entender o que é que está acontecendo com essas pessoas. E muito do que está se falando hoje tem a ver com isso. Mas também a questão do acesso aos meios letais, né? Os meios letais variam. E se você tem em casa medicamentos e armas, isso facilita a ocorrência de um ato desse. Então, se diz que muitas vezes o que facilita no arrompante, né, a impulsividade de cometer um ato contra a própria vida, de tentar contra a própria vida, é você ter na sua casa algo que facilite isso. Aquela pessoa que entra numa situação de suicidabilidade, enquanto ela é tratada, ela não pode ficar só. E se ela tem na casa dela algo que oferece maior risco, ela precisa ser tirada esse fator, esse meio letal, para que ela possa escapar, para que ela possa superar isso, para que ela não possa cair nessa situação num momento desse de impulsividade. E a questão das mídias sociais é que está comprovado, e nós vimos isso, que o aumento da quantidade de uso da internet, das mídias sociais, da questão do smartphone, mudou os comportamentos, mudou os relacionamentos, mas não melhorou a sensação de bem-estar. Então, muitos jovens e adolescentes passam por situação de desesperança, de perda de propósito na vida, passam por crises existenciais, por crises relacionadas com a de Elias. E esses jovens são jovens que têm mais acesso à internet, têm mais acesso a páginas de internet, têm mais acesso a mensagens que levam eles, muitas vezes, paulatinamente nessa situação. A situação de isolamento, de mudança de relacionamentos, de frustração com relacionamentos, de cyberbullying, de você, muitas vezes, viver buscando likes, viver buscando a aprovação das suas imagens, viver uma imagem que você está mostrando na rede, quando você não é daquele jeito, e ao mesmo tempo não ter a aprovação ou a exposição por uma situação que você não queria que fosse demonstrado, e de repente isso cai na mídia e você passa a ser alvo de chacota, de perseguição, e isso te constrange. Além da decepção que está acontecendo com muitas pessoas pelos relacionamentos virtuais, que têm acabado, que têm se extinguido, da mesma forma como surgiram, e têm causado danos a algumas pessoas. Então, nos tempos atuais, que são parecidos com os tempos de Elias, falar em mídias sociais, falar em refugiados e falar em acesso a meios letais também tem a ver com essa questão. Ou seja, a quantidade de entretenimento também está sendo comprovado que não é essa quantidade exacerbada que está trazendo felicidade. Ao contrário, quem passa mais tempo no entretenimento está mais triste. Porque a gente precisa de afetividade real. Como é que Deus, gente, e de maneira rápida, como é que Deus nos trata quando não queremos viver? Como é que Deus tratou Elias? Primeira coisa que chama muita atenção, e é importante você notar esse contexto. Elias veio de uma situação fantástica, surreal. Se você parar para perceber, Elias até tirou graça da situação, gente. Porque Elias era um grande profeta do Senhor. Elias chegou até assim, como homem de Deus, e ele tinha tanta convicção do que Deus vai fazer, que ele chama os profetas de Baal e de Astarote, que estava literalmente uma grande idolatria no povo de Israel, e ele fala assim, pode vir, a gente vai ver quem é Deus, bote aí um sacrifício, eu vou botar um sacrifício para Deus, e quem Deus mandar fogo no sacrifício, Deus existe, tá certo? Aí, ok, começou os profetas de Baal, fizeram de tudo que podiam, dançaram, gritaram, deram cambalhota, fizeram tudo, o dia todo. Elias, vocês querem uma ajudinha aí, vocês estão gritando? Ficou
fazendo brincadeira. E ele falou assim, bota água aí no meu. Mete bastante água. O sacrifício, o holocausto que era para o Senhor, ficou escorrendo de água. E literalmente Deus mandou fogo do céu que consumiu não só o sacrifício, mas as pedras, a madeira, a água. E Deus mandou chuva para o povo de Israel que estava vivendo uma sequidão, estava vivendo um deserto também. Imagina a expectativa desse homem que estava também longe, porque ele estava sendo ameaçado naquele período, mas ele estava com a visão de Deus, estava distante. E agora a expectativa no seu coração era altíssima. Finalmente, agora todos vão se dobrar ao Senhor. E no coração de Elias tinha outra coisa. Eu sou o profeta que sobreviveu. Eu sou o único profeta do Senhor que tenho honrado a Ele. As pessoas têm um medo por mim, mas eu sou zeloso. Eu estou correndo risco de vida, mas eu vim enfrentar a situação. Porque embora eu sou o único, o último, mas eu vou honrar o Senhor. E naquele momento, foi um momento de vitória. Um momento incrível de vida. Ele finalmente, o rei Acabe vai se converter e todo Israel vai se converter porque todos viram e tiveram um momento de espetáculo aqui, todos viram o Senhor. E gente, é assustador, porque quando Acabe chega, você não sabe o que aconteceu, mulher. Aí a gente descobre quem era o rei de Israel. Era Jezabel. E ela fala assim, o que aconteceu? Mataram os meus profetas, depois a gente vai matar Acabe hoje. E aí ele recebe no story do Instagram, Elias dele, o anúncio, né, na verdade, de Jezabel, assim, R$1 milhão para quem mandar a cabeça de Elias aqui num prato. Ela mandou a recompensa, chegou também no WhatsApp de Elias e pronto. Elias já falou assim, ai meu Deus, eu vou morrer. E Elias perde a vontade de viver, a ambivalência é fortíssima. Primeiro ponto, ele ficou com medo, ele ficou angustiado. Então ele corre. Mas quando ele está indo para o deserto, ele andou 70 quilômetros. Imagina, para ficar isolado. Você parou para pensar, 70 quilômetros andando, angustiado, a sua cabeça parou de pensar, ele ficou rígido. Ele não conseguia pensar mais em outra situação, ele ficou rígido. Ele falou assim, não existe mais condição de viver. A expectativa quebrada. É claro que ele teve medo de tudo, mas a expectativa desse homem, assim, minha nação não se dobrou ao Senhor. O meu papel não serve de nada. Qual é o papel? Imagina, eu sou pastor, gente, eu entendo um pouquinho. Você vive para pregar o Evangelho, você vive para consolar, ser um instrumento de consolo na vida das pessoas, de aconselhamento, e o que você faz não serve de nada. E ele estava na expectativa de que finalmente serviu. Então ele sentiu assim, não serviu de nada, então eu não presto para nada, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele está caminhando dizendo assim, finalmente acabou. Uma rigidez, uma falta de alegria, e ele está indo literalmente para um caminho que não tem volta. Se ora ele estava com medo de morrer, agora ele fala assim, só dá para mim morrer. Eu não tenho mais sentido na minha vida, na minha história. Primeira coisa que Deus faz conosco, gente, isso acontece bastante na Bíblia, é que Deus nos conforta. Deus, ele tinha muita coisa para poder falar com Elias, porque normalmente quando a gente também adoece, a gente é frágil, Deus conhece tudo, mas a gente também muitas das vezes coloca o nosso coração em algumas coisas que são engano. A gente abraça algumas coisas que nos perturbam. Deus não chega passando às vezes na nossa cara dizendo assim, meu amigo, minha amiga, abre o olho, você está pegando apenas uma área da sua vida, uma área da realidade. Mas enquanto Elias angustiado, querendo só dormir, porque é uma das maneiras de diminuir a angústia, isolado, ele acorda e tem água e pão para ele. Ele come e dorme de novo, está exausto. Uma das questões é porque depois de um tanto trabalho, a gente fica esgotado. Ele chama estava esgotado. Havia água e pão. E não foi só uma vez que Deus fez isso. Deus manda mais uma vez um anjo e diz, água e pão para você. Deus conforta e cuida de Elias, como Ele faz com a gente. Ele não chega, você está errado, ou você fez isso. Ele não chega dando um carão. Primeira coisa, Deus cuida da gente. Segunda coisa, se Deus primeiro conforta, depois Ele dá um confronto, mas é um confronto de movimento, porque Ele sabe que onde nós estamos é um lugar de adoecimento.
O isolamento era um lugar de adoecimento. Então ele fala assim, coma, porque você vai ter que se levantar. Coma, porque você vai fazer uma viagem. Deus sabe que os lugares onde nós estamos é um lugar onde vai deixar a gente mais aflito, mais angustiado, mais sozinho, mais perturbado. E ele fala, coma, beba água, que a gente vai sair daqui. Deus não deixa a gente alimentar as nossas próprias angústias e ansiedades, porque Ele sabe o que é bem para a gente. Então, existe o incômodo, sim, das pessoas que nos amam. Inclusive Deus, porque Ele sabe que não dá para permanecer onde nós estamos. Mas também isso revela algo incrível sobre Deus. Deus não está preocupado apenas com o seu espírito. O nosso Deus é um Deus que vê a totalidade do nosso ser. Ele vê você de maneira integrada. Ele não está feliz só porque hoje é domingo e finalmente você veio adorar Ele. Essa mentalidade é uma mentalidade reducionista. Não é a mentalidade do Deus que criou você antes dos seus pais saberem. No Salmo 139 fala que quando você estava escondido e sua mãe, seu pai nem sabia que você vinha, Deus já estava alegre e celebrava a sua vinda. Porque Ele ama você. A gente que separa em caixinha, né? Fisicamente. Te ama como pessoa que trabalha, te ama no teu casamento, teu momento de lazer, Ele está em todos esses momentos. O problema é que a gente exclui Deus dessas áreas. Deus se importava não era só com o profeta Elias, mas era com Elias que também comia e que estava triste, e que estava angustiado. Deus se importa com você como pessoa. Ele fez o ser humano. Então Deus movimenta a gente porque não adianta a gente ficar isolado. Isolado vai adoecer mais a gente. Terceira coisa, e é lindo de ver isso no texto, Deus dialoga conosco. Isso você vai ver desde Gênesis. Adão e Eva pecam, Deus já não chega assim, venham cá seus dois sem vergonha. Vocês fizeram coisas erradas. Fizeram o que não deveria fazer. Adão e Eva, onde vocês estão? É porque a gente pecou e viu que estava nu. Quem disse que vocês estavam nus? Deus chega para Elias conversando, fazendo pergunta. Elias, por que você? Por que você está só aí, Elias? Por que você está nesse caminho? E Elias finalmente vai começar a abrir seu coração. Deus faz uma pergunta para Elias e finalmente a cura de Elias, o tratamento de Elias, o restabelecimento da vontade de viver de Elias vai começar porque Deus começou a conversar com ele e vai começar a entender a razão da angústia e da falta de vontade de viver de Elias. E a gente precisa entender por que Elias começa a dizer. Você vai ver que no verso 9, Deus faz assim, então o Senhor lhe disse, o que faz aqui, Elias? Verso 10, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Essa é a crença de Elias. Eu sou zeloso, eu tenho servido ao Senhor com tudo, o melhor que eu tenho. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Senhor, eu faço tudo o que eu posso, mas eles quebram a aliança contigo. Derrubaram os teus altares e mataram todos os profetas. Inclusive agora eu sou o próximo, né? Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Não adianta mais viver. Até meu trabalho é inútil. E aí Deus começa a tratar Elias, gente. Quando Deus dialoga com a gente, Deus vem conversar com a gente, Deus fala com a gente na maneira como a gente consegue ouvir. Deus manda Elias para o Monte Sinai. E a gente tem uma coisa que a gente precisa ter sensibilidade para entender o que está acontecendo aqui. Deus vai ouvir, Elias vai ouvir Deus falar de uma maneira especial. E parece que depois de todo o espetáculo que Elias viveu e que Elias fez, Deus também vai mostrar que Ele é um Deus incrível de espetáculo, mas que Ele vai se relacionar com Elias nas pequenas coisas também. E que, embora Elias achasse que Deus só se manifestou nas grandes coisas, Ele continua se revelando nas pequenas pessoas. Passa um tornado, um furacão, um terremoto,
Passa coisas grandiosas e Deus não se manifestou como palavra ali. Mas a gente sabe que quando vem o quê? Um sussurro, uma brisa, ele se cobre e vê que Deus está ali. E nesse momento, Deus revela algo que ele estava acreditando, mas era uma mentira. Que ele fala assim, no verso 18. Fala, depois que deu um mandamento para Elias. Deixa eu ler a partir do verso 5, tá, gente? Verso 15, desculpa. Verso 15. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Talvez ficou um pouco subjetivo, mas Elias achava que estava sozinho. Ele achava que ele era o único zeloso. E achava que talvez todo o trabalho em prol de Israel estava prestes a acabar porque ele poderia morrer. E Deus disse, primeiro, eu não dependo só de Israel. Vá ungir outro rei em outra nação, porque eu sou o Deus de todo o mundo. Pode ir lá na Síria, porque eu sou o Deus de todas as nações. Segunda coisa, se prepare para ungir outro profeta que vai ser até melhor do que você. Vai fazer mais milagre do que você. Vai fazer outras coisas espantosas que você nem imagina. Eliseu. E deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que você não sabe, mas existem joelhos simples, como um sussurro que eu sempre estive falando, que não se dobraram. E estavam também sendo ameaçados como você, mas me adoraram também. Elias, você não estava só. Existem pessoas gelosas como você. E eu sou um Deus poderoso que continua agindo em todas as circunstâncias. Eu não dependo só de espetáculos e não dependo só de você. A gente pode achar essa palavra dura, mas foi libertadora para falar com Elias. E Elias não quis mais morrer depois desse diálogo. Deus sabe o que a gente precisa. Deus nos restaura. Deus sabia como ele estava frágil e falou com um sussurro com ele. Sabe o que uma gente às vezes está tão triste, tão angustiado? Deus sabe quais são as mentiras, as angústias que levam a gente a essa angústia. E a gente precisa ter sensibilidade. Eu só queria trazer algumas aplicações para a gente encerrar essa mensagem. Deus quer que eu e você sejam instrumento na vida de algumas pessoas que estão passando por angústia. Muito mais do que confrontar alguém que talvez está passando por um momento difícil. Deus quer que primeiro a gente conforte essa pessoa. Segunda coisa, Deus quer que a gente ajude essa pessoa a não viver isolada, é chegar perto, é abraçar, é entender o contexto de isolamento e fazer um esforço para dizer assim, vamos se movimentar, vamos sair daqui, vamos andar junto, vamos sair desse ambiente. 3 é fazer perguntas. É tentar entender o que é que realmente angustia. Entender também, incentivar a pessoa a ter um cuidado integral da vida dela. Você é um amigo, mas você não é um médico. Você talvez não é um pastor. Você também não é a igreja. Ajuda essa pessoa a se mover. Em todos os áreas da vida dela, ela precisa de um cuidado integral. Ajuda essa pessoa a entender também o valor da vida dela. E movimenta, dialoga com ela, entende o que é a raiz da sua angústia. E se Deus revelar a você o que tem angustiado, mostra como Deus pode sarar o coração dela, porque muitas vezes isso também tem a ver com as nossas falsas crenças. E Deus pode sarar isso. Deus tem capacidade de mudar essas falsas crenças. A história de Elias revela algo muito maior do que Elias. Porque teve um homem que foi ao deserto, mas não foi com medo ou para evitar a morte. Mas ele foi para o deserto, passando 40 dias e 40 noites também, como Elias. Mas ele foi para se preparar para morrer. Não porque ele queria morrer, mas porque ele precisou morrer, para dar a vida a mim e a você. E quando ele nos chama
para andar com Ele, Ele fala: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando a gente anda com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é morrer. Por isso que mesmo quando a gente está angustiado e quer morrer, a gente já não pode mais morrer, porque já morremos com Cristo. E agora Ele nos deu uma nova vida. E mesmo o fardo da dor, da morte, a gente entrega isso a Jesus, para que Ele possa nos renovar com vontade de viver. E Ele pode fazer isso, porque Ele já morreu para nos dar vida abundante. Existe uma música de Palavra Antiga que fala assim: toda dor é por enquanto, mas a alegria é até o fim e para sempre. A angústia, gente, ela é um momento da nossa história. A depressão não é você, ela não te define. Ela não é a sua identidade. Ela é uma doença. Ela não é você. Ela é uma doença. Ela é uma parte da sua vida. E ela pode ser curada. Você pode também conviver com ela. Mas ela vai passar. Porque toda dor é por enquanto. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Nós não queremos olhar essa situação nunca, Pai, com desdém. Mas queremos ser resposta, Pai, porque o Senhor é gracioso. Nós não queremos moralizar essas questões, porque o Senhor teve graça e misericórdia, Senhor. Nós não queremos culpar as pessoas, nós não queremos olhar para elas e tentar nos excluir da situação para tentar dizer: alguém está assim por causa disso e aquilo. Senhor, o Senhor não fez isso. O Senhor chegou perto, o Senhor cuidou, o Senhor movimentou, o Senhor fez perguntas e o Senhor foi lá no coração, porque o Senhor é um Deus que nos ama, Deus. O Senhor se preocupa conosco. E Deus, nós queremos também ser restaurados em tudo que é necessário pelo Senhor, mas também sermos pessoas restauradoras, Pai. Nos usa como instrumentos teus. Nos usa nesse bairro, Pai, que é um bairro tão carente, Senhor. Um dos bairros que tem maior problema em nossa cidade, com demandas de depressão, com desejos e falta, na verdade, de desejo de viver, Senhor. Deus, nós queremos ser resposta à Tua, Pai, porque nós temos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que quando chega até nós, o Senhor Jesus é água viva, que não só preenche a gente, mas faz jorrar para a vida eterna. Jesus nos ajuda, Pai, a não nos bastarmos, mas sendo abastecido, Pai, também saciar a sede de outras pessoas. Obrigado pela Tua palavra, que é reveladora e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.